Olá, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. O tema de hoje é funções da linguagem. O que são funções da linguagem? Funções da linguagem são formas de utilização da linguagem conforme a intenção do falante. Nós temos 6 funções diferentes: a referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas? A função referencial ou denotativa, ela tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Ela é voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa do singular ou do plural, enfatizando assim o seu caráter impessoal. Como exemplos de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, os textos jornalísticos e científicos. Todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. A função emotiva ou expressiva é bem diferente da referencial. Ela tem como objetivo principal transmitir emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplo, nós temos os textos poéticos, as cartas, os diários. A função poética é um pouquinho diferente da anterior. É característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras, conotativo, perdoem. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. O principal elemento comunicativo é a mensagem. É aí que está o foco dessa função. Uma observação importante é que a função poética ela não pertence somente aos textos literários. Nós podemos encontrá-la também na publicidade, nas expressões cotidianas, como por exemplo nos provérbios, nas anedotas, nos trocadilhos, nas músicas. Já a função fática, ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. O foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, por exemplo, nas situações de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, etc. A função conativa, também chamada de apelativa, é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. O foco está no receptor da mensagem. Ela é muito utilizada nas propagandas, nas publicidades, nos discursos políticos e ela tem como objetivo influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso de vocativos. A última, função metalinguística, é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. O emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreve sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são exemplos da função metalinguística. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Vamos praticar então? Aqui nós apresentamos 3 textos para vocês lerem e identificarem qual a função predominante em cada um deles. Nós faremos a correção na próxima aula. Lembrando que todo o material utilizado nessa aula, tanto o conteúdo quanto o exercício, ele foi retirado do site Toda a Matéria, disponível aqui nesse link. E, finalmente, lembramos que esta aula foi preparada para apresentação no curso Criação de Videoaula, curso promovido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada e até a próxima!